Olha, tem um versículo na Bíblia que, sério, quase todo mundo conhece. Ou pelo menos acha que conhece. Sabe, aquele que a gente sempre usa pra dar um conforto, mas. E se por trás dessa frase tão familiar se escondesse, na verdade, um drama cósmico? Uma verdadeira declaração de guerra espiritual? Pois é. Vamos mergulhar fundo nisso agora. E tá aí. À primeira vista, parece só uma promessa de segurança, né? Super bonito. Mas, se a gente olhar bem de perto, isso aqui é uma linha traçada na areia. É uma declaração de lados. Uma oposição total entre duas missões, duas realidades e, no fim das contas, dois destinos. É uma afirmação, na verdade, bem confrontadora e super profética. Então, essa é a grande questão, né? O que essa declaração realmente quer dizer? A nossa missão aqui vai ser justamente essa: desmontar essa frase para entender as duas forças opostas que ela descreve. Afinal de contas, quem é esse tal de ladrão? E o que de verdade significa essa história de vida em abundância? Bom, para a gente entender essa briga toda, primeiro a gente tem que saber quem é o vilão da história, certo? Então vamos focar na primeira parte do versículo e descobrir quem é, teologicamente falando, essa figura do ladrão. E olha só que interessante, essa ideia do ladrão não apareceu do nada, sabe? Jesus, na verdade, está se conectando com uma tradição profética, muito antiga. Lá do livro de Ezequiel, séculos antes, Deus já tinha condenado os líderes de Israel, que eram chamados de pastores, por serem egoístas, corruptos, por cuidarem só deles mesmos. Então, quando Jesus se apresenta como o bom pastor, ele está basicamente dizendo: olha, aquele problema antigo ainda existe, e eu sou a solução que Deus sempre prometeu. Então, o ponto-chave é esse: o ladrão é muito mais do que um simples bandido. Na época de Jesus, a crítica era na lata, direta para os fariseus. Só que o conceito é tão poderoso que ele vira um arquétipo, sabe? Um padrão que se repete na história para descrever qualquer líder, ou até mesmo sistema, que usa a fé para controlar e explorar, em vez de, sei lá, servir, cuidar. E a missão desse ladrão, ela é metódica, é quase cirúrgica. Presta atenção nesses três verbos: roubar, matar e destruir. Eles não estão aí por acaso, não. Eles mostram uma progressão, sabe? Uma escalada deliberada de destruição espiritual. Percebe a escadinha? Tudo começa com o roubo. Roubar a verdade, a esperança, a identidade. Sem isso, a vida espiritual começa a murchar, a morrer. A conexão com Deus se perde. E quando essa vida se apaga, o resultado final é a destruição completa. Ou seja, um falso ensino não só engana, ele ativamente desmonta a base da alma da pessoa. É pesado. E isso leva a gente para um quadro ainda maior. Não se trata só de gente mal intencionada, sabe? A Bíblia sugere que esses líderes, muitas vezes, são só peças num sistema espiritual muito maior. Um sistema de oposição a Deus que é orquestrado por aquele que as Escrituras chamam de o pai da mentira. Mas, depois de toda essa escuridão, vem a luz. Agora, a gente vai para a segunda parte do versículo. E que parte? É a grande virada da história. A missão do pastor é a resposta direta, absoluta e superpoderosa a toda essa destruição. Olha isso. Esse quadro aqui resume tudo de um jeito perfeito. De um lado, você tem uma agenda de tomar, de diminuir, de destruir. Do outro, uma missão de dar, de restaurar, de fazer transbordar. É o contraste mais absoluto que existe, tanto no propósito quanto no resultado final. E aqui tem um detalhe que, sério, muda o jogo completamente. Quando Jesus fala vida, a palavra usada do grego original é zoé. E isso é fundamental. Não estamos falando da vida biológica, sabe? Tipo o coração batendo. Zoé é a vida do próprio Deus. É a qualidade de existência que flui direto da fonte de toda a vida. Agora, aqui, a gente precisa ter um cuidado enorme. Porque hoje em dia é muito fácil ouvir vida em abundância e a cabeça ir direto para quê? Dinheiro, sucesso, bens materiais, né? Só que a teologia do texto está apontando para uma direção totalmente diferente. Uma direção muito, mas muito mais profunda. Ok, então, se não é riqueza material, o que é essa tal de abundância? O que isso significa no dia a dia? A resposta está aqui. São realidades internas, mas que transformam tudo por fora. É a paz de estar bem com Deus, é uma transformação de caráter que acontece de dentro para fora, é basicamente participar da própria vida de Cristo. Certo. A gente já viu a teologia, o contexto histórico. Agora, vamos trazer tudo isso para o hoje, para o nosso mundo, para a gente ver como essa batalha, que é tão antiga, continua mais relevante do que nunca.
E essa tabela aqui mostra exatamente como esses dois padrões aparecem hoje. De um lado, a gente vê a influência do ladrão, lideranças que querem poder, controle, que distorcem a mensagem para benefício próprio. E o resultado disso? Gente esgotada espiritualmente, confusa. Do outro lado, a gente vê a influência do pastor, liderança que serve, que se baseia na verdade que liberta. E o resultado? Paz e vida espiritual de verdade. E com isso, a gente chega no coração de toda essa história. João 10:10 não é só um versículo de consolo, uma frase bonita para colocar num quadro. Ele é uma linha divisória, um verdadeiro divisor de águas. Ele ativamente força a gente a enxergar a diferença gigante que existe entre uma fé que controla e aprisiona e uma fé que liberta de verdade. E no final das contas, toda essa teologia, toda essa análise, deságua numa pergunta bem simples, mas que é incrivelmente profunda. No meio de tantas vozes gritando por atenção todo santo dia, qual delas a gente está realmente ouvindo? A voz que vem só para roubar, matar e destruir? Ou a voz que veio para que a gente tenha vida e vida em abundância?